gente se distrai muito facilmente, né? Então, se passou uma abelha aqui, a gente vai se distrair. Se passou um passarinho, se tem um barulho lá fora. Vamos tentar a gente concentrar nesse texto, Mateus 23, a partir do verso 1. Irmãos, eu vou ler o texto, à medida que eu for lendo, eu vou explicando, tá? Então, não vou ler o texto completo agora. Nós vamos ler apenas o verso de número 1. E nesse verso de número 1, Jesus está censurando aqui escribas e fariseus. E nessa censura, ele começa o seguinte: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Olha só, por mais que Jesus está aqui fazendo uma censura aos escribas e fariseus, ele na verdade está direcionando essa palavra primeiro para quem, irmãos? Para a multidão e para os discípulos. A censura para os escribas e fariseus, mas ele está direcionando a multidão e os seus discípulos. E quem eram os fariseus? Por que Jesus está exortando? Irmãos, os fariseus, eles eram integrantes de um dos 3 partidos que havia entre os judeus. Entre os judeus havia os fariseus, os saduceus e os escribas, mas também os essênios. E a gente não sabe bem ao certo quando surgem os fariseus. Mas os fariseus vêm do período, basicamente, ali do exílio da Babilônia, onde não havia o templo mais, onde haviam sinagogas. Então os fariseus eram aquelas pessoas que se tornaram intérpretes dessa lei. Eles interpretavam a lei. E fariseu significa basicamente alguém separado, distinto, alguém que não se compara aos demais. Mas separados do que, irmãos? Separado de tudo aquilo que é distorção religiosa na visão deles. Separado de tudo aquilo que na verdade não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, essa separação é do hebraico parush. Parush é esse termo separado do hebraico. Então, o fariseu ele queria distanciar de tudo aquilo que era uma prática que não condiz com a palavra de Deus, certos grupos. Então, a tendência deles era reduzir o ensino e a religião pura e simplesmente à observância de algumas coisas. Então, eles tinham observância daquilo que era a interpretação da lei, eles tinham observância daquilo que na verdade não estava na Bíblia. Então tudo o seu ensino oral e escrito era uma tradição que eles estavam julgando interpretar a lei de Deus. Portanto, esses ensinos, mesmo não estando na lei de Moisés, era o que eles julgavam ser palavra de Deus. Não é difícil isso? Não é um caminho muito perigoso? Vou dar um exemplo aqui. Nós temos uma tradição na igreja presbiteriana, por exemplo, de ter sociedades internas. Isso não está na Bíblia. Sociedades internas é uma tradição da nossa igreja. É como se eu pegasse a tradição da nossa igreja, o caso de sociedades internas, e quisesse imprimir ela como se fosse a explicação da lei. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui está na Bíblia. Mas sociedade interna não está na Bíblia. É uma forma tradicional da gente conduzir o povo de Deus, entende? O fariseu fazia isso. O fariseu, ele pegava uma tradição e falava como se aquilo ali estivesse na lei de Deus. Então, ele começa, Jesus falando às multidões e aos discípulos. Jesus, então, não se dirige diretamente aos escribas e fariseus, mas ele está falando com pessoas que são peregrinas da Páscoa. A Páscoa estava acontecendo nesse período, lembra, Jesus está próximo a ser morto, e nessa peregrinação ele está falando aquelas pessoas que iam ir fazer aquela peregrinação em Jerusalém. Portanto, Jesus está aqui no último discurso dele, o último discurso de Jesus em relação aos seus inimigos. E é interessante que os maiores inimigos de Jesus foram exatamente aqueles que deveriam abraçar Jesus. Não era aquele que conhecia a lei? Não era aqueles que conheciam a palavra de Deus? Não era aqueles que deveriam ser amigos de Jesus? Pois eles foram o maior empecilho na vida e no ministério de Jesus. Então Jesus fala a essas multidões, e ele diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. O que é essa cadeira de Moisés? Essa cadeira de Moisés era uma cadeira especial, tinha na sinagoga uma cadeira separada. Nessa cadeira separada, quem sentava ali? O escriba ou fariseu mais famoso da região. Imagina que a gente tem um Augusto Nicodemos aqui na nossa cidade. E aí o escriba e o fariseu mais proeminente, mais famoso, sentava naquela cátedra.
a cadeira de Moisés, aquela pessoa mais importante. Só que Jesus está colocando aqui todos aqueles escribas e fariseus como se eles estivessem sentados naquela cadeira. Ó, vocês estão se julgando aí, os mais proeminentes, importantes, vocês estão sentados nessa cadeira. E aí ele fala o seguinte, no verso 3, portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Irmãos, não é estranho Jesus falar que eles deveriam, a multidão dos discípulos deveriam imitar o que os fariseus falavam, mas não o que eles faziam? Parece estranho porque isso parece uma contradição, porque Jesus fala, olha, façam o que eles fazem, façam o que eles estão falando, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, não copiem o agir dos fariseus. Jesus então está denunciando a conduta dos fariseus, muito mais do que o ensino dos fariseus, que em alguma medida poderia estar até correta. Jesus está condenando a atitude deles, as ações, e isso não condiz talvez com nós. Irmãos, se tivesse alguém para ser parecido fariseu, seríamos nós hoje. Se tivessem pessoas mais parecidas com os fariseus hoje, se Jesus viesse, seríamos os frequentadores da igreja. E talvez não seja gente, talvez a gente ensina correto, talvez eu aqui como pastor estou ensinando correto, mas como é que estão as minhas atitudes? Como é que estão as minhas práticas? Como é que estão as suas práticas? Talvez você ensina para as pessoas lá fora de forma correta, mas como é que está a sua vida? Como é que está a sua prática? Então, Jesus começa agora uma lista de prática hipócrita dos fariseus. Ele começa no verso 4. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Irmãos, os fariseus colocavam sobre os ombros das pessoas um peso na alma, que eles mesmos nem faziam. Eles tinham regras e práticas que eles não conseguiam cumprir. Nessa tradição judaica, havia mais de 613 mandamentos que eles criaram por tradição. Esses mandamentos roubavam a paz, a alegria e a vida deles. Eles acabavam descuidando daquilo que era mais importante da lei e permitiam viver sobrecarregado pelos seus próprios insuportáveis tradições e ensinos. Portanto, era uma carga que colocava medo sobre as pessoas, peso sobre eles. Então eles tentavam superar as suas obras más com obras boas. Imagina uma balança. No final da vida deles, eles tinham que ter uma balança entre boas obras e más obras. Se a sua balança estivesse positiva, você era salvo. Se a sua balança estivesse negativa, inferno, condenação eterna. E para saber se a sua balança estava positiva ou negativa, bastava olhar os 613 mandamentos. Aquelas 613 tradições, você está cumprindo? Então sua balança está positiva. Se você não está cumprindo a maioria deles, sua balança está negativa. E dentre essas, Jesus cita algumas dessas tradições. Qual que é a primeira? Os filactérios. Olha o verso 5. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Irmãos, os filactérios eram pequenas caixas. Imagine que um fariseu pegava uma caixinha pequena, colocava ali dentro e enrolava partes da lei de Deus, principalmente trechos de Êxodo e Deuteronômio. Então ele pegava bem um pequenininho, punha dentro dessa caixinha, e ele pegava essa caixinha e colocava na testa, amarrava ela com esses filactérios, que eram basicamente tiras de couro, e eles colocavam na testa e no braço esquerdo. Por que no braço esquerdo? Ela tinha que estar voltada para o rumo do coração. E ao estar voltada para o rumo do coração, significava que ele tinha a lei de Deus em sua mente, e a lei de Deus próxima ao seu coração. Então ele pegava essas duas caixinhas, amarrava, só que ele pegava tiras longas, tiras grandes. Por que ele queria longas tiras grandes? Para aparecer, para que todo mundo visse como que ele estava, para que todo mundo visse que ele estava guardando a lei de Deus, para que todo mundo olhasse e falasse, nossa, como esse cara é piedoso, olha o tamanho da guarda que ele faz da lei de Deus, seja no braço esquerdo, perto do coração, ou seja, na fronte. Mas ele também alargava as franjas das capas. O que significa? Eram cordões que eram pendurados na barra das vestes deles. Então, eles pegavam grandes cordões
E quanto maior aquele cordão, até tocar o chão, mais piedoso ele poderia parecer. E nessa franja era um memorial visível para lembrar a obediência do povo à lei de Deus. Logo, então, essas franjas eram alargadas e elas tinham que ser muito visíveis para que eles pudessem parecer pessoas piedosas. Mas eles não só faziam isso, alargavam os filactérios, alargavam as franjas. O que eles faziam? Tudo isso para aparecer, irmãos. Eu vou abrir um parênteses aqui já para aplicação. Não parece muito as redes sociais? Parece que a gente quer fazer tudo para aparecer, né? Estou jejuando, aí você coloca lá. Estou estudando a Bíblia, aí você posta. Estou no culto abençoado, aí você posta o culto. Estou, sei lá, num grande congresso. Estou aqui ao lado do Hernandes Dias Lopes, num grande evento. Irmãos, como a gente quer aparecer. E se a gente fala dos fariseus daquela época, nós ainda mais, ao postar a rede social. E certa vez eu estava com essa crise. Eu falava assim, gente, será que eu posto as pregações no YouTube? Será que eu posto as pregações no meu status do WhatsApp? Será que eu posto as minhas pregações nas redes sociais? E eu estava em crise no Instagram. E aí sabe o que resolveu minha crise? Eu conversando com o irmão, ele falou assim, olha, depende da motivação do seu coração. Se a motivação do seu coração é você aparecendo, então não poste mesmo. Não faça isso. Mas se a sua missão e motivação é anunciar a palavra de Deus, continue postando. Continue anunciando essa mensagem. Continue postando isso em mais redes sociais possíveis. Mas depende da sua motivação. É a motivação que vai dizer se você de fato está com o coração nisso ou não. Entende? Tudo indicava no fariseu era a motivação errada que ele tinha. Então o que eles gostavam? Verso 6. Gostavam dos primeiros lugares dos banquetes e das primeiras fileiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Eles tinham a vaidade, irmãos, a vaidade do exibicionismo. Eles gostavam então dos melhores lugares, melhores assentos, as primeiras cadeiras, o que a gente chama de humildade zero. Eles queriam reconhecimento. Eles não se contentavam com a simples demonstração de amizade, de cumprimento na praça. Eles queriam ser chamados de mestre, de rabi, de meu senhor. Essa palavra aqui, pelo menos na minha tradução, na Nova Almeida, está escrito mestre, mas também pode ser chamada de meu senhor. E por causa dessa vontade de querer aparecer para todo mundo, Jesus começa os chamados 7 ais. O que significa um ai? Um ai é aquela pronúncia de advertência, assim como os profetas faziam no Antigo Testamento. Ai de você, Jerusalém. Ai de você que não se arrepende. O ai é uma advertência, um alerta. E desses 7 ais que Jesus pronunciou, preste bem atenção, dos 7, 6 ele começa: vocês, escribas e fariseus hipócritas. Vocês, escribas e fariseus hipócritas. Dos 7, 6 ele fala esse início. E a gente sabe, irmãos, o que é hipocrisia? A hipocrisia é uma pessoa que usa máscara. A hipocrisia é alguém que a sua realidade interior é diferente do que ele está transparecendo. É diferente de uma realidade exterior. Eu volto a te perguntar. Será que você também não está assim? Será que a realidade interior sua é diferente da exterior? Será que você se mostra santo? Será que você se mostra bonzinho? Será que você se mostra, alguém, mas o seu interior é diferente? Portanto, hipócrita é aquele que usa uma máscara. Ele é um ator. Ele é um ator onde a sua vida é uma peça. Ele é um ator onde cada ato da vida dele está sendo encenado. E ele então usa essa máscara. E aí Jesus começa a dirigir com a dor no coração, de alma, por causa da dureza do fariseu e do escriba, mas também pelos seguidores que eles estavam formando. Jesus pronuncia essas palavras com dor no coração, com indignação, por causa da dureza do fariseu e daquelas pessoas que estavam seguindo os seus exemplos. E ele começa então os primeiros ais, no verso 13. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Está vendo a frase? Vai se repetir? Ai de vocês, escribas, fariseus e hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Irmãos, o reino de Deus aqui é o domínio de Deus por toda a terra. Lembre-se, o que é o reino de Deus? O
O reino de Deus começa na esfera terrena, mas ele se estende para a eternidade. Esse é o reino de Deus. Ele começa no mundo criado lá em Gênesis, mas ele vai se consumar na Nova Jerusalém. O reino de Deus é isso. A igreja não é o reino de Deus, a igreja faz parte desse reino. Esse mundo visível não é o reino de Deus, mas é uma parte desse reino que se estenderá no futuro. E parece ser estranho, né? Como é que os fariseus não deixavam as pessoas entrar no reino de Deus? Será que o fariseu era mais poderoso que Deus? Será que os fariseus tinham mais poder do que Jesus? Não. Ele só está, na verdade, alertando uma coisa chamada apostasia. Ele fazia com que as pessoas se apostatavam da fé. E eles, então, não entravam no reino de Deus, não participavam desse reino, e outras pessoas também não participavam, porque eles impediam por causa dessa apostasia, por causa do ensino errado que eles tinham. Então, irmãos, na verdade, Jesus está provavelmente querendo dizer que eles pretendiam com que as pessoas fossem apóstatas da mensagem verdadeira de Deus. Basicamente é isso. Não é que eles tinham mais poder do que Jesus para impedir as pessoas de entrar no reino de Deus. Mas eles não só impediam as pessoas de entrar no reino. Ele diz no verso 14: ai de vocês, escribas e fariseus, olha a repetição, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações, e por isso vocês sofrerão o juízo muito mais severo. O que significa isso? Irmãos, quando um fariseu entrava na casa da viúva, para ele justificar um ganho financeiro, o que ele fazia? Orava longamente. Ele orava muito tempo ali para justificar. E aquela oração longa, aquele testemunho longo, fazia com que aquela viúva ficasse: não, meu filho, eu vou te dar aqui uma ajuda. Não parece isso muito com os profetas de hoje? Profetas que trocam supostas profecias por dinheiro. Pessoas que gastam muito tempo na casa de alguém para justificar dízimos e ofertas. Mas eles não só faziam isso. Olha só o verso 15. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornam o filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Irmãos, na religião judaica, diferente da religião pagã, Deus não era exclusivista. Eu acho que a gente tem essa ideia. Só quem era judeu é que era salvo segundo a lei de Israel. Não. Se as outras nações se convertessem e reconhecessem o Deus de Israel, e eles fossem circuncidados, eles passariam a fazer parte do reino de Deus. Eles passariam a ser parte do povo de Israel. Claro, não como judeu de raça, de sangue, mas eles passariam a fazer parte do povo de Deus como povo de Israel também. Por exemplo, quando um escravo, ele se tornava israelita, ele era circuncidado, ele fazia parte do povo de Deus. Diferente das seitas pagãs, que eram exclusivistas. O povo de Israel não era exclusivista. Talvez a gente tenha essa ideia, mas isso não é verdade. Então, nessas passagens bíblicas que a gente vê, por exemplo, Deus mostrando isso, o fariseu não fazia o povo ímpio, pagão, se tornar israelita. Sabe o que ele fazia? Virava um fariseu. Ele não proclamava a palavra de Deus para que ele se tornasse povo de Israel, mas necessariamente o fariseu. E nesse prosélito que ele está falando, de ser transformado em prosélito, era o seguinte: você sai por aí pregando pelo mundo, mas você não está pregando a palavra de Deus, você está fazendo uma pessoa virar fariseu igual você. E quando ele vira um fariseu igual você, ele se torna 2 vezes pior do que você mesmo. Em outras palavras, ele se tornava um filho do inferno duplamente, porque ele se tornava um fariseu pior. É como se um fariseu gerasse um fariseu ainda mais fariseu, um fariseuzão, né? É isso que ele está dizendo aqui. Mas eles não só faziam isso, olha o tipo de juramento que eles faziam. Verso 16: ai de vocês, guias de cego, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eles estão valorizando o que, irmãos? Dinheiro. Ele fala o seguinte: olha, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado. Ou seja, você jurou que vai dar o ouro, então tem que dar. Isso não parece as campanhas que a gente vê em muitas igrejas? Você jurou que ia dar dinheiro, então agora você tem que cumprir. E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, ou seja, está vendo? Oferta de novo. Fica obrigado no que jurou. Em outras palavras, ganância.
Em outras palavras, na verdade, desejo por riquezas. Aí Jesus fala: cego, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ou seja, irmãos, juramento é algo sério, juramento é feito algo para Deus e diante de Deus, e não pelos bens materiais necessariamente, ok? Mas ele começa também, continua na verdade, dizendo aqueles que desprezavam os preceitos mais importantes da lei. Olha o verso 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Veja que o verso anterior que a gente leu é o único momento que Jesus não fala de ai, fariseus hipócritas, né? Mas o verso 23, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí, olha esse mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Em outras palavras, Jesus não está abolindo o dízimo. As pessoas usam esse texto aqui, muitos que não querem dar o dízimo na igreja, falando, Jesus aboliu o dízimo. Não, ele diz, olha, vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Em outras palavras, eles estavam com rigor tão grande no dízimo e na oferta, mas estavam esquecendo o quê? Da misericórdia, da justiça, da fé. Ou seja, eles estavam dando dízimo, mas não eram justos. Eles dizimavam até da pequena hortelã que nascia lá no quintal da casa deles, mas eles não eram misericordiosos. Ele dava o dízimo do endro, do cominho, de tudo que eles tinham, mas negligenciavam a fé. Irmãos, nós não podemos abrir mão de uma coisa achando que vai tampar a outra. Eu sou dizimista, então agora eu posso negligenciar a fé, a misericórdia e a justiça. Eu sou misericordioso, mas estou negligenciando o dízimo. Em outras palavras, nós devemos fazer todas essas coisas, sem omitir aquelas. Ou seja, deveríamos, na verdade, buscar agradar a Deus em todas as coisas. Aí ele diz, guia de cegos com um mosquito, mas engolem um camelo. Em outras palavras, é uma hipérbole, né? Vocês estão tirando um mosquitinho aqui, né? Mas estão deixando passar algo muito maior. Ou seja, vocês estão corretos em dizimar e ofertar, mas vocês estão deixando passar coisas muito piores, vocês não estão sendo misericordiosos, nem têm a fé verdadeira e nem a justiça. Mas Jesus continua no verso 25. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo, do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Irmãos, em outras palavras, é aquela aparência que eles viviam. E é interessante que eu vou dar um adendo aqui, o que significa a palavra sepulcro caiado, apesar, na verdade, nem ter citado aqui ainda. Vamos já passar para o verso 27, que eu faço explicação só. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco. Caiado aí é pintados de branco. Por isso que eu gosto da NAA. Ela troca algumas terminologias antigas por terminologias novas, isso é muito bom. Então, esse caiado aí é sepulcro pintado de branco. Que por fora mostram-se belos, mas no interior estão cheios de ossos de mortos e toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Irmãos, a Páscoa estava muito perto de acontecer. Ao entrar em Jerusalém, os peregrinos, quando eles olhavam para algum túmulo, aquele túmulo estava pintado de branco. Por quê? Porque havia uma possibilidade dele se tornar impuro, e ele não poderia participar da festa da Páscoa impuro. Então, ele, ao não olhar para um morto, para um cadáver, eles pintavam aquele sepulcro de branco para parecer belo, para ser bonito, para que ele não se tornasse impuro. Mas o que Jesus está falando? Esse sepulcro, esse mausoléu, esse coisa que você fez em homenagem aí, está bonitinho, não está? Mas por dentro está cheio de podridão. Por dentro tem coisas mortas. Por meio ele fede. Então, o exterior do copo, o exterior do sepulcro, é tudo uma aparência, irmãos.
O nosso maior erro é em cair nessas aparências. O nosso maior erro é cair naquilo que a gente chama da religiosidade morta, externa, sem vida. Esse é um dos meus maiores receios, irmãos. Não só pessoal, na verdade, eu falo mais como igreja. Eu não quero que a nossa igreja viva de aparência. Eu não quero que nenhum de vocês viva de aparência. Eu não quero que a nossa igreja tenha por fora uma estética bonita, essas paredes é bonita, os bancos, enfim, toda a estrutura da igreja é linda, nós estamos bem vestidos, mas e por dentro? Como que nós estamos? A palavra de Deus mostra em 1 Samuel 16:7 que Deus olha para o interior, a moral, a espiritualidade. Mas eles não apenas viviam de aparência, e aí o verso 29, já caminhando para o final, diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmo, de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. O que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Os fariseus e os escribas honravam os profetas. Eles faziam túmulos de honra, faziam grandes mausoléus, faziam coisas bonitas até. Elias, Moisés, Jeremias. Só que da mesma maneira que eles tentavam honrar esses profetas do passado, Jesus fala o quê? Olha, tratem de terminar aquilo que o pai de vocês começaram. O que ele está falando? Vocês têm um plano para me matar. Vocês honraram os profetas do passado, mas está aqui diante de vocês um profeta que é muito maior. E vocês estão planejando matar no coração de vocês esse profeta que sou eu. Portanto, continue o plano de vocês. Terminem o que vocês começaram. Matem os profetas que vocês disseram que honram no passado. Vocês estão matando esse profeta que sou eu. E aí então, Jesus conclui, no verso 32. Terminem e tratem, portanto, tratem e terminem aquilo que vocês e os seus pais começaram. No verso 33 em diante, ele condena os fariseus, dizendo raça de víboras, serpentes, enfim, e aí ele conclui. Até aqui eu só quero ler até o 32. Irmãos, o que esse texto tem a ver conosco? O que a gente poderia usar de aplicação para esse texto? E aqui eu vou gastar um tempinho, porque eu estou na metade da pregação. E essa aplicação, esse apontamento para a graça de Jesus tem que estar muito claro no seu coração. A ideia aqui não é ferir você, a ideia aqui não é machucar você, a ideia é te alertar como Jesus alertou por meio desses montes de ais. Ai de você, escriba e fariseu, ai de você, escriba e fariseu. E como eu disse para vocês, nós somos talvez os candidatos, se Jesus viesse aqui, a sermos os escribas e fariseus de hoje. Esse texto, então, tem a ver conosco o quê, irmãos? Em pleno século 21, aqueles escribas fariseus do tempo de Jesus, o que tem a ver conosco? Eu quero começar com uma frase de um pastor uma vez, que eu estava tratando com ele esse assunto. Eu falei assim: pastor, tem hora que parece que a gente é um fariseu, não é? Aí ele falou: Christopher, de alguma maneira todos nós temos um pouco de farisaísmo dentro da gente. De alguma maneira a gente acaba tendo que lutar contra o nosso coração, porque a gente é um pouco fariseu mesmo. Então, em alguma medida, essa pregação vai tocar você para você se arrepender. Lembra, confissão de pecados é isso. É a gente se arrepender dos nossos pecados. E aqui o pecado farisaísmo. E quando a gente digita no YouTube, por exemplo, fariseu moderno, eu quero tirar a palavra moderno. Porque modernismo, na verdade, é um tempo da história que já passou. Nós estamos no período contemporâneo. Então eu prefiro o fariseu contemporâneo, o fariseu atual, o fariseu do século 21. O que eu quero resumir? O fariseu contemporâneo, irmãos, na verdade, ele prioriza o exterior. Ele prioriza a observância de regras que não estão na Bíblia e acabam de deixar os preceitos mais importantes da palavra de Deus. Se eu fosse resumir o fariseu contemporâneo, era isso. O fariseu contemporâneo prioriza o exterior. Ele acaba se apegando mais às regras do que o que a palavra de Deus ensina. E o fariseu contemporâneo é um hipócrita. Porque, na verdade, ele tenta cobrar das pessoas aquilo que ele não consegue fazer.
exatamente como o fariseu da época de Jesus. Ele tem orgulho da sua espiritualidade. Ele tem orgulho de ser autossuficiente. Ele tem orgulho, na verdade, da sua própria espiritualidade. Então ele é como um camaleão que se adapta conforme a sua situação e o momento lhe convém. Isso não parece um pouco a gente? O grande problema do fariseu contemporâneo é que ele não consegue viver pela fé somente em Cristo Jesus. Ele tem que dar uma pitadinha da obra dele. E aqui vai um recado para os nossos irmãos que eu amo, os arminianos. Mas, em outras palavras, o que um arminiano prega? Que eu decidi por Jesus, eu que aceitei a Jesus, portanto, você está no controle da sua salvação. Você, na verdade, decide se você quer ou não a Deus. A sua vontade é que prevalece, ou seja, é a sua obra que no final conta. Quem é o Salvador dessa vida, irmãos? Ela mesma. Não é Jesus, porque foi ela que decidiu ser salva. Se ela diz, eu que decidi aceitar Jesus, quem é o Salvador dessa pessoa, irmãos? Ela própria, ela mesma, não é Deus. Mas um arminiano jamais vai assumir isso. Um arminiano jamais vai confessar, não, foi Deus que me salvou. Ah, mas foi você que decidiu? Você que tem o poder da decisão? Se é você que tem o poder da decisão, a salvação está em suas mãos e não nas mãos de Deus. Eu amo eles, mas eu acho que é uma teologia muito equivocada, porque traz o mérito para si. E não só na salvação, mas também na continuidade da salvação. Porque o que eles não vivem em paz? Eles não têm paz na sua salvação, porque é o seguinte, na vida de um arminiano: nossa, eu fiz tudo certinho hoje eu estou salvo. Nossa, hoje eu errei tanto, hoje eu vou para o inferno. Se Jesus voltar hoje, eu estou condenado. Nossa, hoje eu também fiz tudo certo, se Jesus voltar, eu estou bem, estou jejuando, estou na graça, estou no poder, estou na unção, então Jesus pode voltar hoje. Nossa, hoje eu pequei, vi pornografia, fiz tudo errado, falei mal da minha esposa, menti no serviço. Jesus não volta hoje não. Ele vive uma montanha russa inconstante da sua vida. Um dia ele está salvo, outro dia ele não está. E a salvação, na verdade, dessa pessoa está nas mãos dela. É a obra dela que salva, não Cristo Jesus. E aqui eles anulam completamente a graça de Deus. Aqui é um tipo de farisaísmo moderno. Um fariseu que, na verdade, está vivendo da sua fé pelas suas obras. Está vivendo de acordo com aquilo que ele deve fazer. E se ele não fizer, ele está enrolado. E é o que a gente chama de pessoas legalistas. Elas nascem legalistas e no fundo se transformam em fariseus. Por quê? Porque ela acha que merece o céu. Essas pessoas que vivem dessa maneira, ela na verdade resiste à ideia de que ela é pecadora, de que ela carece da glória de Deus, de que ela precisa de um Salvador. Irmãos, basta a gente ir na avenida mais famosa do Brasil, lá a Paulista, né, em São Paulo, basta a gente pegar um centro grande aí em Nova York, Londres e Tóquio, e você perguntar, você precisa de um Salvador? O que essa pessoa vai responder? Claro que não, eu sou uma boa pessoa, eu pago os meus impostos, eu nunca traí a minha esposa, sei lá, eu não minto. Então ela vai achar que é merecedora da salvação. Isso é um legalismo, que quando vem para a igreja se transforma em farisaísmo. Salvação pelas obras, salvação pelo que ele pode fazer para Deus. Um legalista, então, cristão, tem a convicção de que se ele observar a lei de Deus, ele vai ser aceito por Deus. E aqui ele anula a graça de Deus. Aqui ele anula a obra de Jesus na cruz. Aqui ele, na verdade, só coloca Jesus morreu na cruz como um mero detalhe. Portanto, um legalista cristão, ele tem a convicção de que se ele cumprir a vontade toda de Deus, ele vai ser aceito por Deus. Portanto, então Deus tem a obrigação de salvá-lo no final. Irmãos, Jesus não veio para salvar apenas assassinos, estupradores, corruptos. Jesus veio para a pessoa como eu e você, que carece da salvação, porque ele diz que a gente nunca vai conseguir cumprir essa lei. E porque a gente nunca vai conseguir cumprir a lei, como os fariseus achavam que poderiam cumprir, né, pelo seu legalismo, pelo seu farisaísmo, eles achavam que podiam cumprir, então eles poderiam obter a salvação, mas isso é salvação pelas obras. Quando você entende que você é um pecador, quando você entende a graça de Deus, fala assim, Deus, porque eu entendi a graça, eu preciso de um Salvador. Porque eu entendi a sua graça e a sua misericórdia na cruz, então eu me entrego a Ti. E então eu me entrego a Ti. E agora eu já salvo, eu vou fazer boas obras, entende?
Um cristão não faz boas obras para ser salvo. Ele faz boas obras porque ele já foi salvo. Então ele entendeu o amor de Deus, ele entendeu a graça, ele entendeu a misericórdia, e por este amor, então ele começa a não mentir, ele começa a amar mais a esposa, ele não trai a esposa, não para obter uma salvação, mas porque ele já foi salvo. Ele tem uma nova criatura, ele tem um novo coração. Mas o fariseu contemporâneo, ele encobre a sua vida com esse legalismo, com essa religiosidade, essa insegurança. E aqui eu falo que fariseus modernos podem se esconder debaixo de orações altas. Já viu que tem fariseu que ora alto? Deus e papapá e papapá. E ele acha que ele tem que orar muito alto para Deus ouvir ele. Ele é um fariseu às vezes. Mas também tem fariseu presbiteriano que ora baixinho, que ora em silêncio. Mas a cabeça dele está em outro lugar. Ele não está crendo na palavra, ele não está acreditando no perdão, ele não está nem entendendo a oração dele. Está orando baixinho. Mas tem fariseu também que se esconde de trás de livros. Ele acha que porque ele tem muito conhecimento bíblico, ele pode se esconder aquilo ali, de trás daquilo. Então, irmãos, há fariseus também que se escondem de trás da sua moralidade, né, da sua aparência. Portanto, a gente tem uma tendência de atrair essas pessoas, moralista, da classe média. A gente esquece que o pobre, o miserável precisa do evangelho, como o rico também. A gente esquece que, na verdade, o rico é um miserável, tanto quanto o pobre, todos os dois precisam do evangelho, mas a gente gosta da classe média. A gente acha como um fariseu, pessoas conservadoras, pessoas que, na verdade, vão entender o que a gente fez, mas, irmãos, se a nossa mensagem não está atraindo desde o mendigo a pessoa mais rica da cidade, significa que nós não estamos pregando o mesmo evangelho de Jesus, que atraiu todo tipo de pessoa, desde a mais miserável à mais rica. Se a gente não está atraindo essas pessoas, é porque a gente não está proclamando a mesma mensagem. E o fariseu contemporâneo, em primeiro lugar, eu volto a reafirmar, ele quer ser visto pelos outros. Ele tem um orgulho espiritual. Ele, na verdade, crê nessa superioridade espiritual. E aqui eu lembro de muitas pessoas que vão orar no monte. E ele fala o seguinte: olha, Deus falou comigo no monte. Deus me usou no monte. Deus me usou de forma poderosa e eu curei alguém. Ou então eu fui numa vigília de oração e Deus me usou poderosamente. Eu falei, muitos choraram. Eu falei, as pessoas vieram se derramando em lágrimas na minha frente. Você podia estar lá, você podia ver o tanto que Deus me usou. Isso não é uma linguagem muito conhecida, irmãos? Uma linguagem conhecida de que eu fui num grande congresso, Deus falou comigo, Deus me usou. Irmãos, pessoas que querem aparecer o tempo inteiro. Pessoas que usam Jesus apenas como uma espécie de laranja, apenas de fachada, mas o tempo todo a evidência é ela. É a igreja dela, é o ministério dela, é a fachada dela, é o reinado dela, é o líder dela. Pessoas que acham que têm o domínio do poder de Deus. Porque Deus só vai agir se Ele estiver no culto. Deus só vai agir se Ele estiver lá. E aí então eles marcam a quinta-feira da vitória, a sexta-feira da libertação, e marca o dia que Deus vai libertar, marca o dia que Deus vai curar, marca o dia que Deus vai trazer a cura, a vitória, a libertação. Irmãos, os apóstolos iam fazendo a missão de Deus, e as curas iam acontecendo constantemente. Ele não marcava o dia que Deus ia agir, não marcava o dia que Deus ia curar. Não, Deus só vai curar se for na sexta-feira da oração. Deus só vai te libertar na sexta-feira da libertação. Quer dizer, eles marcam o dia do poder de Deus agir, então eles controlam o poder de Deus. Eles servem para serem vistos pelos outros. Eles recebem aquilo que queriam, o reconhecimento do homem. E terão. Já tem, na verdade, o reconhecimento humano. Mas será que tem o reconhecimento de Deus? Jesus adverte: guarda de praticar a justiça diante dos homens, só para serem vistos por eles. Por quê? Não tereis recompensa junto ao vosso Pai que está no céu. Mateus 6:1. Guarde a sua justiça de praticar diante dos homens para ser visto por Ele, porque então tereis a recompensa junto, porque não tereis a recompensa junto do vosso Pai Celestial. Será que esse texto é esquecido pelos fariseus de hoje? Portanto, o fariseu moderno, ele gasta mais tempo se preparando diante do espelho do que para a adoração pública.
Certa vez Augusto Nicodemos disse essa frase: talvez a gente está se tornando fariseu quando a gente gasta mais tempo diante do espelho para vir para a igreja do que no nosso lugar secreto para adoração pública. Vir à igreja não é só você tirar um tempo, vir à igreja é você se preparar para estar aqui nesse culto. Ele está mais preocupado com o seu exterior do que com o seu interior. Primeiro ponto, então, o fariseu moderno, ele deseja ser visto pelos outros. Segundo ponto, o fariseu contemporâneo, ele, na verdade, acrescenta convicção e tradição que não está na palavra de Deus. Então, ele insere observância que não está na Bíblia. Cria regra. E se ele não cumprir essa regra, ele não vai ser salvo. Irmãos, no tempo de Jesus, para você ter uma ideia, os fariseus, então, tinham que cumprir 613 mandamentos que não estavam na lei de Deus. Hoje, o que o fariseu contemporâneo faz? Coloca peso sobre as pessoas. Então, ele diz o seguinte: olha, se você não terminar tal campanha XY, você não vai receber a bênção. Eu vim de uma igreja assim. Havia a famosa campanha, e aqui eu vou denunciar da igreja que eu vim, porque eu vou falar o nome da campanha, campanha de Daniel, 21 dias. E se você não fosse todos os dias e faltasse um dia, tinha um peso de consciência. Você não receberia a bênção, você não receberia a cura, você não receberia aquela lista de pedidos. E pasmem, havia até mesmo dias de campanha para você repor o dia que você não foi. É sério. Ah, tem 21 dias, você faltou um? Então está aqui, ó, um dia a mais, você pode vir para repor aquele dia que você não veio. Então eles falam, se você não fizer a campanha X e Y todos os dias, você não vai receber a bênção. Eles acreditam, na verdade, que a salvação é colocar numa balança a quantidade de boas obras e de más obras que você fizer. Assim como os fariseus. E eles amam as suas tradições, eles protegem essa tradição, cria essa regra, ela luta pela própria vida dela. Portanto, tem igrejas aí, você não pode cortar o cabelo, você só pode usar saia, mulheres não podem depilar-se, não pode usar maquiagem. São regras e tradições que não estão na palavra de Deus. Certa vez eu vi um líder proeminente de uma grande igreja pentecostal dizendo que jogar futebol era pecado, ou que usar barba era pecado. E ele cita um texto lá do Antigo Testamento, se eu não me engano, do profeta Jeremias. Eu acho que era Jeremias. Dizendo que quem tem barba estava fora da palavra de Deus, e enfim, muitas coisas. Eles, na verdade, constroem um sistema de programa enorme e sobrecarregam as pessoas com essas palavras que não estão na Bíblia. Portanto, um fariseu, então, moderno, contemporâneo, ele quer se expor, ele quer aparecer, ele insere coisas que não estão na palavra de Deus, e um fariseu contemporâneo é também hipócrita. Irmãos, a hipocrisia é um dos grandes dilemas da nossa vida social, porque a hipocrisia mostra aquilo que nós parecemos ser e que nós não somos. Um fariseu contemporâneo vive, na verdade, um conflito entre a aparência e um coração que ele não tem. Ele, na verdade, supervaloriza o erro do outro e minimiza o erro dele. Já viu? O fariseu moderno é assim. Ele quer que o outro seja condenado, culpado, pague por todos os erros dele. Mas na hora do erro dele, não, Deus, o Senhor sabe, é a fraqueza da minha carne. O Senhor sabe, Deus, mas esse pecado aqui, ele é pequeno em vista do outro. A gente quer punição, a gente ama que o outro, sofra o prejuízo, sofra a condenação, mas na hora de ver o nosso pecado, a gente dá uma passada de pano, a gente quer uma amenização, a gente quer, uma misericórdia da parte de Deus, uma misericórdia da igreja. Eles ficam felizes em apontar o pecado do outro, mas pegam o seu pecado, colocam no quarto escuro, fecha com a porta, tranca 7 chaves para que ninguém veja. Cuidado. Cuidado com a dissonância entre o que você acredita e o que você está vivendo. Um fariseu, então, contemporâneo, ele vive de aparência, ele insere coisas que não estão na palavra de Deus, ele é um hipócrita, mas um fariseu contemporâneo também é exclusivista e vive isolado. Irmãos, a tendência do fariseu contemporâneo é não se contaminar com outras pessoas. Então ele não vai no mundo pregar o evangelho, ele não vai para as outras pessoas, ele se acha, na verdade, uma mentalidade sectária, exclusivista, portanto ele não evangeliza, ele não é um missionário. Ele vive uma vida longe das pessoas. Ele deveria estar influenciando o mundo, mas é o mundo que está influenciando ele. Ele, na verdade, pega os métodos, ingessa o método e relativiza a verdade.
Vou dar um exemplo. Há muitos métodos de forma de se pregar o evangelho, certo? Então ele pega o próximo método. Pequenos grupos. Não, tem que ser evangelizado pelos pequenos grupos. Se não for pelos pequenos grupos, se não for por meio das células, a sua igreja está fora da visão. Peraí. Ele pegou um método, engessou um método, mas está relativizando a verdade. A gente, claro, eu creio, irmãos, pequenos grupos é uma bênção. Grupos familiares é uma bênção, mas esse não é a única estratégia de evangelização. Pegou-se um método, engessou-se um método e acha que a evangelização é só por aquele método. Agora é o método explosivo, as 4 leis espirituais. Tem que pregar baseado nas 4 leis espirituais, se não for por ela, as pessoas não vão se converter. A gente pega os métodos, ingessa os métodos e acha que é isso. O exemplo de Jesus é o mais claro disso. Ele prega para uma mulher samaritana, à luz do dia, só ele Jesus. Um dia anterior, Jesus está pregando às escondidas, para um Nicodemos, para um fariseu, um homem culto, só os dois separadamente. A gente pega os métodos, ingessa os métodos, mas relativiza a verdade. Um fariseu contemporâneo cria meio para controlar pessoas. Eu publiquei no meu status do WhatsApp, acho que anteontem isso. Líderes religiosos constroem impérios pessoais usando o nome de Cristo. Líderes controladores, ditadores, avarentos. Líderes que, na verdade, irmãos, se tornam como o fariseu contemporâneo, não tem amor pelo necessitado, explora o mais vulnerável para construir seu império pessoal. Assim como aquele fariseu daquela época de Jesus, que fazia longas orações para arrancar dinheiro da viúva, o que eles fazem hoje? Arrancam o dinheiro do mais necessitado. Você tem que dar até a última gota de sangue para a igreja, até o último recurso. Eles usam o sofrimento alheio, não têm amor pelas pessoas. Na verdade, eles amam o que as pessoas estão fazendo por eles, mas não amam a pessoa em si. Enquanto você é o diácono da igreja, enquanto você está servindo a igreja, eu te amo. Mas se você não me serve mais, eu não te amo mais. Quantas igrejas não foram erguidas explorando pessoas simples, pessoas vulneráveis, pessoas que faziam qualquer coisa para ter o seu problema resolvido, para ter a sua cura, para ter o seu milagre, para ter o seu problema. Eles iam lá e faziam qualquer coisa, qualquer ação. Com medo do que, irmãos? Com medo da punição. Então esses líderes usavam o medo, a forma de controlar pessoas, usavam a forma de querer puni-las para poder usá-las. E aqui vai uma experiência pessoal. Certa vez, um outro detalhe também, né? Te amaldiçoam se você não estiver naquele ministério. Você vai sair sem a minha bênção. Você não vai prosperar, você vai ser um amaldiçoado. Você não está saindo debaixo da bênção do líder. Ai daquele que toca no ungido do Senhor, já ouviu isso? Pois bem. Certa vez eu estava numa igreja, nessas também que eu já vim, né? Acho que você já sabe qual é. Mas eu estava nessa mesma igreja, e eu lembro que eu parei numa igreja, com muitas aspas, tá, irmãos? Esses cortes do YouTube, eles pegam para me difamar, né? Essa semana já teve uma pessoa aí que quis fazer isso comigo, então não vou usar essa palavra não, mas pega uma das igrejas irmãs. E aí, eu estava descendo do carro para comprar nessa livraria dessa outra igreja. E quando eu atravessei a rua, passou um irmão líder dessa outra igreja, que era a minha igreja, né? O líder passou e me viu entrando no prédio da outra igreja, a igreja irmã, que não tinha nada a ver, era outra denominação. E eu ia lá comprar livros. E aí, passou poucos minutos eu olhando os livros, meu celular toca. Aí meu pastor me liga, o meu líder lá. Falou, Cristo, onde você está? Falei, pastor, estou na igreja fulana de tal, vendo os livros. Aí falou, pois quando você chegar aqui nós vamos conversar. Eu falei, tá bom. Aí eu terminei de comprar meus livros, cheguei lá, ele descascou em mim. Que história é essa de você estar visitando outra igreja? Que história é essa de estar fora da visão e tal? Começou com aquela conversa, né? Ou seja, eu não podia nem visitar a livraria de outra igreja para comprar outro livro, que era uma forma de manipulação. Mas o fariseu contemporâneo também afasta as pessoas da graça de Jesus. Assim como o fariseu naquela época, infelizmente, impedia as pessoas de entrar no reino de Deus, esse fariseu busca, na verdade, uma moralidade da redenção. A redenção está no que ele faz. A redenção não está na graça de Cristo. A redenção não está na obra da cruz, mas em todo o mérito e esforço pessoal que ele faz.
O fariseu contemporâneo tem a ideia equivocada de que o perdão divino, na verdade, tem a ver com o que ele faz. Ele procura então justificar-se por meio da observância da lei de Deus. Ele quer fazer tudo e esquece que a graça salvadora está somente em Jesus. Amém? Irmãos, eu quero só encerrar, falando uma conclusão. A gente poderia ter mais listas de exemplos de farisaísmo moderno, mas eu quero concluir. E a conclusão que eu falo é o seguinte: você é um fariseu em formação? Você reconhece algum desses sintomas em você mesmo? Porque existe muito desigrejado por aí que caiu nessas mãos dessas raças de víboras. Tem muita gente afastada da igreja, desigrejado, porque caiu na mão desses fariseus contemporâneos. Quantos corações os fariseus contemporâneos não feriram? Quantos fariseus contemporâneos estão, na verdade, desconectados da verdade, vivendo hipocrisia, e essa hipocrisia ela é contagiosa. Portanto, ao edificar uma igreja neste lugar, como a gente leu lá no começo daquele texto com vocês, quando eu disse, olha, vamos fazer isso de tudo de forma fiel, contínua e perseverança, mas cuidado para não cair numa religiosidade morta. Mateus capítulo 23. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça.